deixou-nos um legado. Suas palavras eternizaram. Se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros, nós podemos amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia, porque quem ama não cria problemas, e quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Oi, amigos. Quando Jesus sente a necessidade de promover um salto no processo evolutivo, ele convoca seus prepostos para virem ter conosco aqui na Terra e desenvolver o seu trabalho em todas as áreas. Assim, na história, nós vimos grandes cientistas, extraordinários filósofos, religiosos sublimes. Tivemos todos trazendo a sua contribuição para acelerar esse processo, nessa caminhada rumo a Deus. Assim, Jesus nos enviou Moisés para nos dar uma compreensão inicial sobre Deus. Pessoalmente, Jesus veio ter conosco, nos falar do amor de Deus e trazer a sua mensagem para o nosso mundo futuro. Trouxe Kardec para que viesse nos falar do mundo espiritual e da sua relação conosco, encarnados. E no momento certo envia o nosso querido Chico Xavier, espírito luminar, com grande bagagem, escondendo tudo isso na sua simplicidade, nos trazendo a sublimidade no uso dos recursos medianímicos. Foi o grande intermediário do amor, nos trazendo conhecimentos importantíssimos para a relação nossa com o mundo espiritual. Com Chico, podemos conhecer melhor Jesus. Com Chico, podemos entender a doutrina de Jesus. Com Chico, podemos compreender com profundidade a doutrina espírita, que é a volta de Jesus. O que nós podemos fazer por esse iluminar espírito é exemplificar aquilo que ele nos deixou, especialmente no trabalho dentro do movimento espírita, onde o exemplo deve ser a conduta única a ser exercida por nós. Os adjetivos que já deram a ele são poucos para o que ele representa. A maior antena psíquica do mundo, o homem chamado amor, o mineiro do século, é muito pouco, porque só o futuro é que nós vamos ter condição de compreender quem realmente foi esse espírito. Um espírito que pode ser realmente chamado
de um homem chamado amor. Francisco Cândido Xavier, a antena psíquica mais notável que conheci, deixou-nos uma obra de grande valor doutrinário para o presente e para o futuro, sem embarcar em fantasias e sem embarcar também em endeusamentos pessoais que não devem existir na doutrina espírita, no movimento espírita. Busquemos sempre a base em Allan Kardec, procurando na obra de Francisco Cândido Xavier um ou outro complemento que sempre é valioso e digno de estudo no presente e no futuro. Pessoalmente, quero agradecer a Francisco Cândido Xavier pela beleza dos livros que acalmam o coração, que serenam a alma e que nos catapultam para um devir um pouco melhor se esses conceitos forem postos em prática. Fico pedindo a Deus e ao meigo Jesus e aos bons espíritos que amparem este nosso irmão presentemente no mundo espiritual. Muito obrigado, Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos. Estou aqui também para contribuir a essa homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que comemora 20 anos de sua volta ao mundo espiritual. Eu conheci o Chico Xavier quando eu tinha 21, 22 anos. Fui num congresso espírita de mocidade e na volta nós tínhamos um grupo de pessoas, um grupo de jovens de Goiânia. Voltando de ônibus, passamos em Uberaba para visitar o Chico. Fomos até a sua casa e não o encontramos, mas ficamos sabendo que ele estava na casa do Valdo Vieira, tinha ido almoçar com ele. Então fomos em grupo andando pela rua, procurando a casa do Valdo, e encontramos o Chico Xavier vindo para sua casa, junto com o Valdo Vieira, depois do almoço, levando uns restos de comida para o seu cachorro. E ali no meio da rua, conversamos bastante com os dois e ficamos muito felizes de poder conhecê-lo nesse momento da sua vida. E é interessante que ninguém lembra mais do Valdo Vieira, mas eu queria dizer que essa homenagem ao Chico é também estendida ao Valdo Vieira, que contribuiu para a doutrina espírita de maneira muito importante e que teve o amparo e a proteção e a ajuda compreensiva do nosso querido Chico Xavier. O Valdo, enquanto estava com o Chico Xavier, conseguiu psicografar lindas obras, entre elas, em parceria com Chico Xavier, obra de André Luiz, como o Mecanismo da Mediunidade, e também o livro Conduta Espírita, todo psicografado através do Valdo Vieira. Quando o Valdo resolveu seguir o seu caminho, uma forma diferente daquela que ele tinha começado ali junto com o Chico foi o grande amigo compreensivo que compreendeu as necessidades que ele tinha e nunca deixou, por isso mesmo, de envolvê-lo em vibrações amorosas. Eu tenho certeza que agora no mundo espiritual os dois devem estar juntos, especialmente o Chico ajudando o Valdo Vieira, por causa do desvio, provavelmente, do trabalho que ele deveria ter feito como médium se continuasse junto com o Chico. Independente disso, os dois merecem de todo o nosso coração toda a gratidão por tantas obras benéficas, tanta ajuda espiritual que nos chegou a todos. Um abraço. Essas são as palavras minhas, de Otacílio Rangel, em gratidão aos dois. A
primeira vez que conheci Chico Xavier foi da sua primeira vinda à colônia Santa Marta. Refiro-me ao ano de 1975. Ele fazia esta visita à colônia na época do Natal e visitava e abraçava, beijava os doentes e nos advertia: vocês não façam isso que eu estou fazendo. Eu posso fazer, mas não é para dar exemplo. E eu gostaria de lembrar de um deles que, ao ser abraçado e beijado pelo Chico, disse: Chico, eu aqui. Quando ele lhe perguntou: como está, meu irmão? Ele disse: eu aqui sou um simples número. O Chico disse: olha, nós todos somos simples números. Nós somos conhecidos pela nossa carteira de identidade, que tem uma numeração, CPF também. Então, ser número é da nossa época, mas para Deus, nosso Pai, nós somos seus filhos queridos. E teve um outro que disse assim: eu estou aqui muito amargurado, quando perguntado também se estava bem, porque eu tinha bens e os meus filhos distribuíram esses bens entre eles e me deixaram aqui na colônia. E o Chico contou uma história que eu vou repetir, que eu acho de grande sabedoria. Ele disse assim: olha, havia uma águia que pegou uma presa e saiu céu aberto, voando com aquela presa na garra, procurando um lugar tranquilo para degustar seu alimento. Quando ela se dá conta, havia em volta dela inúmeras outras águias loucas para estraçalhá-la e tomar dela a presa que ela conservava para si mesma. E ela teve um instinto de soltar, abrir suas garras e permitir que aquele alimento caísse e fosse buscado pela multidão, pelo bando de águias que pegaram o alimento e brigaram entre si. O que nós temos a deduzir daí? Quando nós temos um bem que é cobiçado demais, se nós o retivermos, nós vamos acabar sendo estraçalhados. Mas se nós nos desligarmos inteligentemente, cristãmente, daquele petisco, as pessoas vão agarrar-se a ele e vão nos deixar em paz. Vamos lembrar que a sabedoria do Chico é eterna e para todos nós. Realmente, ao recordarmos os 20 anos de retorno de Francisco Cândido Xavier à pátria espiritual, nos traz assim reflexões, recordações muito interessantes. Por exemplo, nosso contato com Chico deu-se a partir de 1975 e daí era inevitável todos os anos fazer uma visita a Uberaba, mas nós tivemos uma bênção muito grande quando, a partir de 1977, Chico veio a Goiânia durante 10 anos, até 1987, para o Natal da colônia Santa Marta, que era um trabalho que o nosso grupo espírita Allan Kardec fazia e continua trabalhando lá desde sempre. Mas o Chico sempre chegava e quando ele adentrava ali o portão da colônia Santa Marta, ele dizia: está nos esperando aqui a falange de São Francisco de Assis. Então vamos todos a essa visita de amor e de solidariedade. E era impressionante como ele chegava em cada enfermo, conversava com um por um, como se fosse assim de um conhecimento bastante antigo. E a todos ele levava consolo, esperança, uma palavra de ânimo. E nos impressionou certa feita, quando ao visitar o pavilhão 36, que era das mulheres com transtornos mentais, e ele sempre trazia alguma coisa, e aí ele trazendo bijuterias, colares com bolas plastificadas, e ele dizia: agora nós vamos ao encontro de nossas rainhas. E era impressionante como que as enfermas
recebiam esse material como se fossem joias raras. E Chico pontuava: uma vez rainha, sempre rainha. Então são muitas as recordações, as lembranças, mas acima de tudo, a gratidão imensa por esse contato com Francisco Cândido Xavier, realmente o maior brasileiro de todos os séculos. Realmente um homem chamado amor. E os seus ensinamentos e a sua fidelidade a Jesus e a Allan Kardec é o que deverá permear o nosso coração e as nossas recordações como exemplo. Esse conhecimento profundo e essa fidelidade profunda aos princípios da doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Falar de Chico Xavier não é uma tarefa fácil, então vou me utilizar um pouquinho da arte para que a gente possa agradecer todo o tempo em que Chico Xavier esteve presente conosco, encarnado, e já há 20 anos desencarnado. A gente sente muita saudade, a gente percebe o quanto foi importante tudo o que ele trouxe para a gente, através da sua mediunidade, através da sua tarefa enquanto médium. Então, um dos espíritos que Chico Xavier escreveu foi o espírito de Maria Dolores, em que ele se fez, se serviu como instrumento, e ela teve um livro bem interessante, Antologia da Espiritualidade, que eu vou falar para vocês, uma poesia: sempre coração. Para exaltar a glória da bondade, não digas a uma irmã que nada tens. De gota a gota o mar se consolida, e migalha em migalha a grandeza da vida é um mar excelso de infinitos bens. Caridade recorda a natureza, que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo da cúpula do céu as entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. A bolsa generosa em socorro fraterno lembra o sol a servir, tanto quanto fulgura, mas o vintém doado em auxílio a quem chora é o copo de água pura sede que devora a solidariedade em forma de ternura. A fortuna em serviço é a usina poderosa da civilização na força que lhe empresta, garantindo o progresso, a cultura e a beleza, mas da espiga singela é que o pão vem à mesa, e da semente humilde é que nasce a floresta. O prato, o cobertor, a roupa restaurada, um traço de carinho em amparo de alguém, podem ser, a uma irmã, o complemento justo para que se nos faça o regresso sem custo ao campo de trabalho e a integração ao bem. Nunca fales não tenho, e nem digas não posso. Traz ao louvor do bem o braço amigo e irmão, um sorriso a quem passa ao vento e ao desalinho, uma flor de esperança às pedras do caminho, que a caridade em tudo é sempre coração. E Chico Xavier foi muito, muito, muito coração. Obrigado, Chico Xavier. Sentimos sua falta. Olá, meu nome é Andressa Toledo e estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, participando junto com o SEAC dessa homenagem de 20 anos sem Chico Xavier. E eu trago aqui uma canção onde eu tive a participação do meu pai, Gilberto Martins, na criação, construção da letra. E a gente compartilha então a música Chico Xavier, um legado de amor. Ele provou que é possível ser feliz, vivendo com tão pouco de bens materiais. Ele abriu mão de muitas doações, porque seu único interesse era ajudar corações. Reacendeu a luz da
esperança, acalmando a dor daqueles que ficaram, com palavras de consolo psicografadas, sendo ponte de amor, de almas entrelaçadas. Chico exemplificou o amor. Chico exemplificou o perdão. Em sua simplicidade conquistou uma nação. Fazia o bem pro que der e vier. Esse é Chico Xavier. Ele deixou-nos um legado. Suas palavras eternizaram. E muito mais que isso, seus atos revolucionaram. Reacendeu a luz da esperança, acalmando a dor daqueles que ficaram, com palavras de consolo psicografadas, sendo ponte de amor, de almas entrelaçadas. Chico exemplificou o amor. Chico exemplificou o perdão. Em sua simplicidade conquistou uma nação. Fazia o bem pro que der e vier. Esse é Chico Xavier. Chico exemplificou o amor. Chico exemplificou o perdão. Em sua simplicidade conquistou uma nação. Fazia o bem pro que der e vier. Esse é Chico Xavier. Fazia o bem pro que der e vier. Esse é Chico Xavier. Grande Chico Xavier, né? Um abraço. Nós te pedimos forças renovadas para colaborarmos todos unidos na formação do mundo melhor. Um mundo onde a fraternidade que nos deste possa ser cumprida sem qualquer violência. Nós te rogamos, Senhor, neste dia, como sempre. Ele provou que é possível ser feliz, vivendo com tão pouco de bens materiais. Ele abriu mão de muitas doações, porque seu único interesse era ajudar corações.